No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor assentado sobre um trono alto e exaltado, e a orla do seu manto encheu o templo. Então o que vai acontecer aqui? Isaías vai ver o Senhor, como Gideão viu, como Manoá e a esposa viram. Acima situavam-se os serafins, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam a sua face, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. 2 informações. Primeira, isso aqui João viu também lá em Apocalipse 4, 8, João retrata essa cena aqui. Ele viu isso aqui também. Mas preste atenção nos serafins. Serafins, ele é da guarda pessoal de Deus. Ele é da guarda de Deus, os serafins. Eles são os seres mais poderosos criados por Deus, segundo o que a gente consegue entender pelos estudos. Há pessoas que entendem que um serafim, um só, destruiria todo o inferno. Todo, absolutamente todo ele. Tamanho poder tem um serafim. Tão poderoso ele foi criado. Mas olha o serafim poderoso. Acima situava-se os serafins, está no plural, eram mais que um. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam a face. Por que eles cobriam a face? Tamanha santidade do Senhor. Não se achava digno de olhar diretamente para o Senhor. Tamanha santidade que o Senhor tinha. Glória ao nome do Senhor. Entendido? E com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Glória a Deus. Uma adoração extrema ao poderosíssimo Deus aqui. 4. E os umbrais da porta moveram-se a voz do que clamavam, e a casa encheu de fumaça. Então presta atenção naquilo que Isaías vai falar agora. Então disse eu: ai de mim. Olha, ele se acusa imediatamente. Ele, esse profeta, grande profeta, em profecias grandes, sobre o próprio Messias, ele se acusa imediatamente: ai de mim, porque eu estou arruinado, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, ou impuros lábios, dependendo da tradução. Porque meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos Exércitos. Os irmãos estão entendendo a tamanha santidade de Deus? Os irmãos vão entender, nós temos dificuldades, porque nós temos um inimigo. Os irmãos entendam que nós temos um relacionamento com Deus. E esse relacionamento que nós temos com Deus, ele não é exclusivo. Nós não conseguimos nos relacionar hoje, nesse mundo que nós vivemos, um relacionamento exclusivo com o nosso Deus, de intimidade exclusiva. Existe sempre uma terceira pessoa, que é Satanás, que interfere nesse relacionamento. Então nós temos certa dificuldade para isso, para ter esse relacionamento. Um dia nós vamos ver o Senhor face a face, como o Paulo explica nas cartas dele, que estaremos com o Senhor face a face. Mas por hora nós temos essa terceira pessoa que implica nesse relacionamento, que se opõe a esse relacionamento. Amém? Na visão desse grande homem de Deus, ele estaria complicado, porque ele viu o Senhor e ele sentiu a santidade do Senhor, mais do que isso. Por isso que ele se acusou, porque ele sentiu essa santidade no coração. E como é que ele faria então para se relacionar com o Senhor? Vem no 6. Então voou um dos serafins em minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão, a qual ele tinha tirado do altar com uma tenaz. E ele colocou sobre a minha boca e disse: veja, isto tocou os teus lábios, e tua iniquidade é removida, e o teu pecado purificado. Então, o Senhor está apontando aqui para os tempos da vinda dele, pós-cruz, que a iniquidade seria removida. Na verdade, ele está apontando isso aqui para o milênio, para o dia de descanso, ou o 7º milênio, que tudo isso vai ser arrancado do ser humano,
e vai ser implantado um novo coração, como nós entendemos isso em Jeremias. Um coração de carne, não um coração de pedra que nós trazemos no peito. Nós estamos nesse processo de mudança que é o pós-cruz. A noiva está sendo preparada para isso, para o Belém. Amém? Mas ele aponta que ele é que vai fazer isso. Essa iniquidade, aquilo que Gideão sentiu, que Isaías está chamando aqui o melhor, o serafim está chamando de iniquidade. Aquilo que Manoá e a esposa sentiram e o que o próprio Isaías sentiu, chamado iniquidade, lábios impuros, impuros lábios. Essa iniquidade vai ser tirada. Mas o que é de fato a iniquidade? Por que nós nos acusamos diante do Senhor? Por que o Senhor tem nos mostrado essa acusação? Porque a iniquidade, ela é um tipo de um pecado de hábito. Aquilo que você pode dizer é um pecado contínuo do nosso dia a dia. Nós praticamos ela todos os dias. E nem sabemos disso. Nós não percebemos. Porque nós não conhecemos a profundeza da santidade do Senhor. Nós não sabemos disso. Nós não entendemos isso. A nossa cabeça não alcança. Por quê? Porque tem uma terceira pessoa nesse relacionamento. E a gente tem dificuldades nesse mundo que vivemos de tirar essa terceira pessoa do relacionamento. Por que nós temos? Porque nós temos televisão que nos coloca de volta de onde nós saímos. Nós temos o nosso dia a dia de pessoas que nos colocam de volta. Temos igreja que nos coloca de volta nesse mundo. E não está aí para nos tirar desse mundo. Tem mais interesse em negócios do que em salvação, em informação de salvação. Essa é a grande dificuldade. A iniquidade é um pecado dos olhos. Existem vários pecados dos olhos. A maneira que você olha para as pessoas, seja qualquer maneira que for, com qualquer tipo de discriminação que for, com qualquer tipo de julgamento que for, seja da mente, qualquer pensamento que seja, ou dos ouvidos que você interessa escutar, ou não, ou omissão ou não, são várias as iniquidades, que é um hábito do dia a dia nosso, e nós pecamos com isso. E isso não existe em santidade. É por isso que nós temos essa dificuldade aqui. Glória ao nome do Senhor. Nós vamos falar um pouquinho aqui do Messias, e depois nós vamos lá para João. Mas deixa eu falar alguma coisa aqui, que eu disse algumas vezes ontem, conversando com a irmã Gislene, nós comentamos isso aqui também. Às vezes os irmãos não perceberam isso. Se você correr a Bíblia, os evangelhos, por exemplo, os 4 evangelhos, e as cartas também, você vai ver que não existe nenhum versículo dizendo que o Messias ficou doente de alguma coisa. Ele nunca ficou doente. E é simples entender isso. Por que ele não ficou doente? O que aconteceu? Algumas pessoas, na sua simplicidade, ou no entendimento simples que as igrejas dão, que não têm interesse em aprofundar isso, vão dizer que Deus estava com ele, por isso que ele não fica doente. Mas é verdade isso, mas é muito mais do que isso. Ele não tinha pecado. O que traz a doença é o pecado. Nós somos pecadores. Nós olhamos para nós e falamos, estou cansado de ver isso. E eu não tenho pecado. Eu vivo aqui a minha vida diante do Senhor. Uma vez nós falamos com uma irmã, né, que estava precisando de um auxílio, estava passando dificuldades, e nós perguntamos para ela que ela tinha um monte de doença, né, lembra disso? A irmã nos relatou que estava com vários problemas de ordem médica, né? Mas ela disse que na igreja ela andava aos pés do Senhor. E eu disse para ela que se ela estivesse aos pés do Senhor, eu não tinha um monte de doença daquela. E é uma verdade. É uma verdade, irmãos. Queríamos nós poder estar aos pés do Senhor. Eu tenho aqui uma dor nesse dedo que diz que é artrite. Dizem que é artrite. Eu tenho um problema de ácido úrico que eu preciso controlar, de pressão alta. Eu estou falando de mim. Isso é iniquidade, irmãos. Isso é iniquidade. Minha. Amém? Qual que é o problema? O problema é a dificuldade de mudança que todos nós temos, a batalha que nós temos. Nós temos que continuar na luta. Amém? Glória ao nome do Senhor. Está entendido? Então, o Messias não ficava doente por quê? Porque não tinha pecado. O pecado dá uma legalidade para o inimigo te atacar.
Ele te ataca com as doenças que ele cria. Mas ele não podia colocar no Messias, porque ele não tinha pecado. Por isso que ele foi para a cruz. E funcionou o projeto do Senhor, porque ele não tinha pecado. Glória ao nome do Senhor. Amém? Então, a partir daí, eu quero explicar para os irmãos algo importante. Qual que é a diferença do Messias para nós? Nós temos o nosso dia a dia. Nós temos o nosso trabalho e nós nos preocupamos com ele e precisamos dele. Queríamos isso nele. O Senhor disse para a gente depender dele, mas nós não conseguimos depender do Senhor. Nós não temos uma fé que alcança isso ainda. Ainda não temos, vamos ter agora em Apocalipse, porque o Senhor vai nos provocar de maneira veemente para que a gente entenda isso de vez. Para a igreja do deserto. Amém? Então nós temos o dia a dia de preocupação. Nós vamos para a televisão e montamos um monte de preocupação que nós não tínhamos, nós já enfiamos na cabeça. Aí vamos para a internet fazer a mesma coisa. Aí nós temos a preocupação com as nossas famílias, nossos filhos, esposos, mulheres, e colocamos um monte de preocupação na cabeça. É isso que nós fazemos. Se nós olharmos para o Messias, ele tinha a cabeça, a alma, a mente. Isso aqui a mente é a alma do ser humano. Totalmente ligada no Pai. Totalmente ligada no Pai. Ele não tinha outra preocupação que não fosse a obra do Senhor. E ele veio nos mostrar isso. Esse é o exemplo que ele trouxe. A mente totalmente no Pai. Então ele não tinha preocupação com o dinheiro. O que ele necessitava vinha. Até ele completar a obra dele. Amém? Então, nós somos corpo, que nós nos vimos, alma e espírito. A alma, a nossa mente, Deus não fala nela. Deus não fala na nossa mente. Ele pode sugerir alguma coisa na mente, mas ele não fala. Deus fala no espírito. No espírito que Deus fala. Aí a nossa mente e nosso corpo não está ligado no espírito suficiente para falar com Deus. Mas o inimigo fala na alma. Ele não fala no espírito. Tá entendido? A alma é o que nós atendemos, a nossa mente, e não é o espírito. Isso chama, o que o Senhor fez, o Senhor nos mostra aqui, chama arbítrio. Arbítrio, você decide. Você está com a sua mente no Senhor ou você está emprestando para o inimigo. É uma dura realidade, nós precisamos entender isso. Amém? Não, mas eu quero falar com o meu Deus, o meu Senhor. Eu não quero o inimigo, é no espírito. Não é na alma. Você, de livre-arbítrio, coloca a sua alma no Senhor. Você a coloca para que ele fale contigo. Usando o seu livre-arbítrio como o Messias tinha. A alma dele, a mente, totalmente no Pai. É assim que funciona. Senão o inimigo vai falar na sua alma. E você vai escutar o inimigo falar. Mas Deus está falando no seu espírito. E é para lá que você tem que ir.